O objetivo deste videograma é transmitir conceitos básicos de inferência estatística. Um desafio de futebol é sempre um bom cenário para ilustrar alguns conceitos importantes sobre esta matéria. Num certo local, a uma certa hora, concentra-se num estádio um grande número de pessoas que pode ultrapassar, em certos desafios, a centena de milhar. Esse facto pode criar a necessidade de conhecer, a tempo de tomar decisões, o que pensam e sentem estas pessoas em relação a vários assuntos relevantes. Como prever, por exemplo, qual vai ser o comportamento cívico dessa multidão à saída do estádio? Como prever, por exemplo, qual vai ser a procura de transportes coletivos no fim do desafio? A realização desta e de outras previsões pressupõe que aqueles que tomam decisões sejam capazes de estimar o valor de certos parâmetros percentagens, por exemplo, ao nível da totalidade das pessoas presentes no estádio. Como saber o que pensam e sentem as pessoas acerca do comportamento da equipa de arbitragem? Qual a proporção das pessoas com sentimentos agressivos em relação ao comportamento dos árbitros? Ou ainda saber quantas das pessoas se vão deslocar em carro próprio para uma certa zona da cidade à hora que terminar o desafio. Caso os responsáveis pela segurança pudessem conhecer a percentagem de pessoas no estádio com sentimentos agressivos face à equipa de arbitragem, poderiam, eventualmente, tomar medidas apropriadas a situações como esta, por exemplo. Porém, não é possível, nem física nem economicamente, interrogar ou observar as 80.000 ou 100.000 pessoas presentes num estádio durante o decorrer de uma partida de futebol. Isso levaria demasiado tempo, constituindo um fator de perturbação adicional com custos elevados. Estamos, em resumo, face a uma população constituída por pessoas cujas características interessa conhecer, mas cuja observação exaustiva é impossível por razões físicas ou económicas. A inferência estatística integra um conjunto de técnicas que permitem, observando apenas alguns dos elementos da população, construir afirmações de validade controlável sobre a totalidade dessa mesma população. Por exemplo, essas técnicas permitem estimar com precisão razoável qual a proporção das pessoas com sentimentos agressivos em relação à equipa de arbitragem. Bastaria, para isso, entrevistar algumas escassas dezenas de pessoas da assistência escolhidas ao acaso. Ao longo deste curso serão ilustradas algumas das técnicas básicas de inferência estatística. Mas definamos para já os conceitos de população e amostra. Admitamos que para cada elemento da população, a variável que interessa considerar é a atitude perante o desempenho da equipa de arbitragem. Assim, podemos representar por uma variável x, por exemplo, a atitude de uma dessas pessoas e que pode assumir os seguintes valores. X igual a menos 1, atitude agressiva. X igual a 0, atitude indiferente. X igual a mais 1, atitude amigável. Se a cada pessoa da assistência associarmos uma cara cuja boca representa a atitude perante a equipa de arbitragem, aos 3 valores de X corresponderiam as 3 caras com as respectivas expressões possíveis. Deste modo, no raciocínio estatístico, cada um dos milhares de pessoas da população seria representado pela cara respectiva.
Concluímos que cada uma dessas caras poderia ser substituída pelo valor de X correspondente e presentes no estádio. Assim, o termo população tem em inferência estatística este significado. É o conjunto de todos os valores que uma variável de interesse assume sobre um certo conjunto de objetos. Aceitemos que existe um modelo de previsão de comportamento de multidões em estádios de futebol. Este modelo, para funcionar, representa cada pessoa por 3 variáveis: X, Y e Z. X representando a atitude perante a equipa de arbitragem. Y, a idade. Z, o número de jogos que frequentou nos últimos 30 dias. Voltemos ao processo de abstração que já explorámos anteriormente, começando por representar uma pessoa por uma cara. Assim, a atitude face à equipa de arbitragem seria representada por diferentes expressões da boca. As orelhas representariam o número de jogos a que assistiu nos últimos dias, por exemplo, 2 jogos, 3 jogos. E o número de rugas na testa representaria a idade, por exemplo, 15 anos, 30 anos. A população é agora formada por todos os conjuntos de 3 valores correspondentes às pessoas presentes no estádio. Também poderíamos dizer que temos 3 populações no sentido estatístico do termo: a população X, a população Y e a população Z. À mesma população, no sentido físico do termo, podem corresponder muitas populações no sentido estatístico. Isto depende do observador e daquilo que interessa a cada observador. Vejamos agora como é caracterizada estatisticamente uma população. Caso seja conhecida, a caracterização estatística de uma população faz-se pela respectiva função de distribuição. Considerando que estamos a trabalhar com a variável X, que representa a atitude perante a equipa de arbitragem, e se fosse possível, interrogar as 100.000 pessoas no estádio com as perguntas: que idade tem? Como classifica a equipa de arbitragem? A quantos jogos assistiu no último mês? Iríamos obter 100.000 respostas e, ainda se tivéssemos tempo, registávamos todas essas respostas num computador. Quando os registros tivessem sido feitos, seria necessário passar em seguida à contagem das 100.000 respostas apuradas. Obteríamos uma tabela contendo para cada valor da variável X a proporção de respostas correspondentes a esse valor. Para fixarmos melhor esta ideia, vamos aceitar no nosso exemplo que estas proporções são as seguintes. Assim, tudo o que há para saber acerca da população representada pela variável X resume-se a esta tabela. Para cada valor, temos a respectiva probabilidade. Apesar do aspecto simples, a construção desta tabela exige um esforço que não se justifica em termos práticos. À inferência estatística, cabe a função de caracterizar a população, observando não a totalidade, mas apenas alguns dos valores que a constituem. Seleciona-se ao acaso um número reduzido de pessoas ou objetos e observamos sobre eles os valores das variáveis de interesse. No planeamento de qualquer estudo por amostragem, há sempre 2 problemas a resolver. O primeiro é fixar a dimensão da amostra. Quantas observações devem integrar a amostra? 10, 100 ou 1000? O segundo é o método que vai ser usado para extrair ou selecionar ao acaso os elementos a observar. Quanto ao primeiro problema, podemos dizer que o número de observações a realizar depende da precisão desejada no estudo.
do tipo de variável, da sua variabilidade e dos recursos disponíveis para realizar entrevistas. Este gráfico é utilizado para as amostras aleatórias simples. Quando a população é muito grande, o número de entrevistas a realizar é sempre o mesmo. Tanto faz ter 100 mil, 200 ou 1 milhão de pessoas. No segundo problema, o ponto de partida para qualquer estudo de amostragem, com possibilidade de controlar a precisão das estimativas, é a chamada base de sondagem. Voltemos ao desafio de futebol. Uma base de sondagem é uma lista, a mais completa possível, que permite identificar cada elemento da população. Porém, fazer uma lista de todas as pessoas no estádio é uma tarefa impossível. Ultrapassamos este obstáculo conhecendo a capacidade de lotação do estádio. Para 100 mil pessoas, distribuídas por setores e bancadas, obtemos uma base de sondagem. Em vez de listas de pessoas, a base de sondagem será a lista de lugares ocupados. A escolha aleatória dos lugares e das pessoas a entrevistar é realizada sobre esta base de sondagem. No caso do estádio, os entrevistadores dirigem-se aos lugares que lhes foram indicados e só a esses. Elimina-se assim o enviesamento que pode ser causado pelo subjetivismo dos entrevistadores. Obtidas as entrevistas através da amostra, eis os resultados a que chegamos. Feitas as contagens, os resultados podem resumir-se no seguinte quadro de frequências relativas e acumuladas para cada uma das variáveis. Se fosse possível conhecer os valores populacionais, poderíamos comparar estas frequências relativas com esses valores. Se o histograma dos valores populacionais fosse este, as amostras poderiam ser estas. A cada amostra corresponderia uma estimativa diferente de valores populacionais. A coincidência é que seria estranha. Todas as estimativas têm associadas uma certa probabilidade de erro. Este assunto poderá ser aprofundado no manual e nas disquetes associadas ao curso.